Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Esse é o nosso review. É um prazer ter você aqui com a gente. Fica com a gente até o final. Gostaria que você também, se puder, além de assistir esse conteúdo que vai edificar a sua vida, compartilha também, deixa o seu like, você vai ajudar a gente, tá bom? Esse é um conteúdo que vale a pena a gente compartilhar. E como vocês conhecem o nosso trabalho aqui, a gente tem por objetivo aqui fazer um comentário acerca da mensagem do último sábado. E nós aqui da Igreja de Vila Medeiros estamos em uma série de mensagens que tem sido muito edificante para todos nós. Estamos falando sobre os reavivamentos ou os avivamentos que aconteceram ao longo da história. E hoje falaremos sobre a última mensagem do pastor Alain, o avivamento na Inglaterra, que Deus promoveu através de John Wesley, Charles Wesley e o seu irmão. E para comentar sobre isso, para a gente conversar um pouco aqui sobre esta pregação de hoje, nós convidamos o presbítero Fernando, que está aqui com a gente. Nos dá o prazer da presença dele e a gente vai conversar um pouquinho, tá ok? Então, que Deus abençoe você que está com a gente. Fernando, seja bem-vindo. Amém, amém. Muito bom estar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Falando sobre os avivamentos, né? Acho que avivamento tem tudo a ver com a história da igreja, porque a igreja nasce de um avivamento, né? Teve um primeiro avivamento na cidade de Jerusalém, que é o avivamento de Atos 2, quando o Pentecostes acontece de fato. Sim. Depois tem o avivamento da cidade de Éfeso, que foi a primeira mensagem do pastor. E depois, ao longo da história, algumas intervenções de Deus na história da igreja, derramando de forma sobrenatural e abundante o seu Espírito Santo. Queria perguntar para você, Fernando, assim, logo de início, qual que é o teu conceito, o teu entendimento sobre avivamento? O que é o avivamento para você? Amém. Vamos lá. Primeiro, a paz aí, meus irmãos. E é muito bom a gente estar aqui conversando sobre esse assunto que os nossos pastores acharam por bem estudar junto com a comunidade aqui, né? E quando a gente fala de avivamento, respondendo a pergunta, né, algo que eu gosto muito de sempre estar comentando é que, assim, avivamento não é uma palavra que a gente vê assim na Bíblia, né? Exatamente. E sim é algo que a gente considera porque é algo sobrenatural que tem acontecido no meio do povo de Deus, né? E levando em consideração todo esse contexto histórico que a gente viu, são algo que é marcante assim no avivamento, que eu entendo assim que precisa acontecer quando a gente declara existiu um avivamento em tal lugar, é o verdadeiro avivamento da comunidade em si, da gente ver impactos na sociedade ali onde ela está acontecendo, né? Igual esse que a gente viu aqui na Inglaterra e todos os outros que a gente estudou aqui junto com os pastores, né? A gente via, por exemplo, da Rua Azusa, que foi o último, né? O avivamento aconteceu ali e naquela rua, ali à volta, foram fechados prostíbulos, comércios ilegais, tudo aquilo, coisas aconteceu e aquilo para a sociedade houve uma mudança. E não só algo de, por exemplo, as pessoas falaram em línguas estranhas, né? Mas sim, houve uma mudança, realmente, né? Um avivamento ali, né? Então, assim, de acordo com o Evangelho, existiu uma mudança ali, existiu um avivamento, uma transformação no meio daquele povo, né? E não só... Claro que é algo sobrenatural, né? É o que a gente espera quando a gente dá de encontro com o Evangelho, né? Muito bem. Ok, Fernando. Ouvindo a pregação de hoje e me lembrando lá do livro de Atos, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, há uma confusão na cidade, há um barulhão, as pessoas correm para lá e começam a fazer alguns julgamentos, né? Para resolver essa questão dos mal entendidos, Pedro se levanta e prega a palavra. Ele começa lá pelo profeta Joel, expõe as escrituras e o resultado disso foi um grande mover em arrependimento e conversões. O texto de Lucas lá em Atos diz que houve quase 3 mil conversões, né, naquele dia. Aí a gente dando um salto na história e chegando aqui para a nossa pregação do pastor Alain, que fala sobre o avivamento na Inglaterra. E a base do avivamento da Inglaterra também foi a pregação da palavra. Então, mas por que é importante a pregação da palavra, né? Por que a gente precisa pensar numa intervenção de Deus, mas não a partir de emoções, de religiosidade, de circunstâncias, mas a partir da palavra, Fernando? Fala um pouquinho da pregação da palavra para a gente. Amém, amém.
a importância dela, né? A importância dela. E para nós aqui como cristão, né? Como cristãos aqui, que a palavra chegou até nós. Amém. Né? Por isso que a gente está aqui. A palavra do Senhor, ela veio e a gente conheceu o Evangelho através dela, e isso causou transformação, e por isso que a gente está aqui. A gente está gravando esse programa aqui para edificar a vida de irmãos, para a gente conseguir entender a palavra, porque a gente entende que ela causa transformação na nossa vida, né? Então, a importância dela, como a gente viu no avivamento na Inglaterra, como a gente viu em Atos ali naquela pregação, com mais de 3.000 convertidos, né? A gente vê que o poder de Deus, né? E a nossa igreja, ela entende que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu entendo que esse livro é escrito há tanto tempo, já passou por várias situações, né? Passou por guerras, passou pelo tempo, e a gente não conhece nada que resiste há tanto tempo como a Bíblia, resistiu. A Bíblia existiu. A Bíblia existe até hoje, ainda é um livro dos mais lidos. Então, assim, existe algo sobrenatural nela. Isso a gente sabe e a gente crê porque é a palavra de Deus, como a gente crê nisso. Então, é muito importante que eu levo tudo isso em consideração e ler ali. Aquilo vai causar transformação na minha vida, porque ela é a palavra de Deus. Muito bem. Né? Então não tem como... Fernando, se o avivamento é uma ação, uma intervenção de Deus na história, na pessoa do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem avivou a igreja em Atos. Sim. E vai reavivando ao longo do tempo. Como poderia o Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo, a Bíblia diz que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem convence, é ele quem opera a conversão. Como que ele poderia trazer avivamento se não fosse pela palavra? E aí tem uma frase que o pastor citou lá, de que a Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. E aí alguns outros textos, por exemplo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele falou também que ela é a luz que norteia os passos na escuridão, que é o Salmo, né? A tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E ele disse também que estar perto da Bíblia é estar perto de Deus. Como é que você avalia o nosso relacionamento? Porque a gente está falando aqui de John Wesley, a gente está falando da Inglaterra, de algum tempo ou de muito tempo atrás, em que as pessoas praticavam a religiosidade, eram cristãos aqui, mas de aparência, nominais apenas. Né? Mas de repente surge John Wesley e seu irmão e George Whitefield ocupados com a pregação da palavra, e a pregação da palavra traz o avivamento. Como tem sido o nosso relacionamento com a Bíblia? Como é que tem sido o relacionamento da Bíblia em nosso tempo, Fernando? Como é que você avalia assim? Para hoje, né? Para hoje, isso. Para hoje. Essa é uma questão que a gente precisa conversar aqui assim e refletir verdadeiramente, né? Porque eu falar com sinceridade, porque eu preciso levar em consideração de que assim a gente viu que por exemplo, John Wesley, Whitefield, todos eles tinham o quê? Tinham fidelidade na palavra. É a leitura da palavra de Deus. Não é a minha inteligência, não é a minha sabedoria, essa pregação, não é a minha eloquência, e sim é a palavra de Deus, né? Então, assim, quando você me coloca a pergunta aqui, por exemplo, para os dias de hoje, né? A gente vê que nem toda a pregação ela é fiel à palavra. Infelizmente, a gente vê muito evangelho sendo pregado que não é o evangelho verdadeiro, porque ele não é fiel à palavra. Porque às vezes ele está falando algo que está sendo só algo para deixar a pessoa feliz, né? Massageia o ego. Pastor Alan usa essa palavra, massageando o ego. De, por exemplo, eu tô triste, eu tô chateado, e aí a pregação da palavra, ela vem de uma forma de assim, você vai ficar tudo bem, porque Jesus te ama, e ele ama mesmo. Você não é tão miserável assim, tão pecador assim. Isso, né? Mas vai ficar tudo bem, então se alegra e continua do jeito que você tá.
E quando a gente vê aqui como o pastor Alan colocou na pregação, né? John Wesley, ele não tinha medo de ir de encontro, de falar o que realmente a palavra diz, né? Ele até... Eu até anotei aqui uma frase que ele colocou aqui, o autor é Dietrich Bonhoeffer, difícil o nome dele, Bonhoeffer. Ele fala assim: devemos ler a Bíblia não somente a nosso favor, mas principalmente contra nós. Exatamente. Acho que é isso. É como olhar no espelho é simples, mas... Olhar no espelho não para ver... É para ver o que está errado, né? Aí você consegue identificar... Fiel. Interessante que na pregação do pastor também, você falou aqui sobre a pregação de John Wesley, é exemplo de Pedro também, né? Porque a pregação de Pedro em Atos é uma pregação de confronto, né? Sim. Assim, olha, esse homem, ele foi entregue pela presciência de Deus, mas vocês o mataram pregando-o na cruz, né? Então a gente pode ver o dedinho do apóstolo Pedro, de repente, apontando lá para a multidão, dizendo, vocês o mataram, né? Sim. Então é uma pregação de confronto. Aí John Wesley também tem uma pregação de confronto. Eu me lembrei aqui... Aliás, o texto base para a pregação do pastor Alan foi o de 2 Reis, capítulo 22, que vai relatar para a gente a reforma que Josias fez, o rei de Judá. E aí o que chama a atenção é que Judá estava vivendo um tempo de apostasia. Agora, Fernando, veja bem, um tempo de apostasia. O que é apostasia? O abandono à fé, é o abandono aos princípios estabelecidos por Deus. Com um detalhe importante, eles tinham perdido a Bíblia. Caramba. Eles perderam a Bíblia. A Bíblia, que nos tempos era a Torá, né? Era o Pentateuco, 5 primeiros livros. E o povo resgatado por Deus do Egito perderam a Bíblia. Será que a causa da apostasia foi exatamente o fato deles terem perdido a Bíblia? Provavelmente, Fernando. Eu acho que sim. O que acontece com uma igreja, com uma nação, com um povo quando você perde a Bíblia? Caramba. Não consigo nem imaginar, cara. Provavelmente aquilo a gente que vai se perder. Eles estavam vivendo, né? Não tem como. A história diz que eles estavam envolvidos, por exemplo, na idolatria, estavam oferecendo seus filhos a Moloque. E aí, de repente, alguém vai fazer uma faxina no templo e acha a Bíblia. E aí a Bíblia é lida ao rei. Nossa. E a palavra lida ao rei teve ali uma consequência, né? O rei rasgou as suas vestes e ele foi perguntar, peraí, então nós estamos fazendo tudo errado. Percebem que se a gente tira a Bíblia do contexto, a gente praticamente impossibilita Deus de promover um avivamento, porque o avivamento não virá se não for por meio da palavra, porque é só a palavra que serve para que o Espírito Santo nos convença do nosso pecado, da nossa situação miserável, nos leva ao arrependimento. Então eles perceberam que estavam vivendo longe e aí diante disso corrigiram a rota, arrependeram-se, converteram, né? Confessaram seus pecados e aí enquanto a palavra era lida para o povo, houve uma grande comoção entre eles, diz o texto lá, Deus promoveu um grande avivamento em Judá. E aí você falou sobre ler a Bíblia. Basta ler a Bíblia, Fernando? Não precisa ler a Bíblia de forma correta. Sim. E qual que é a maneira correta de ler a Bíblia que você citou aí? É ler contra... Fiel. Mas o que é ler a Bíblia contra a gente? Ler a Bíblia contra a gente é quando você lê, porque ela vai falar a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Ainda que a verdade contraria a minha vontade. Exatamente. Assim. Ela vai falar a verdade. Então, por exemplo, esse exemplo que eu citei agora há pouco da Bíblia sendo lida de forma... colocando contextos onde as pessoas querem falar outra coisa, é o contrário disso. É o contrário disso. É de eu ler e aqui a verdade está falando assim, ó, vocês estão vivendo errado. A forma como vocês são igreja está errada. A forma como vocês estão vivendo está errado, porque a Bíblia está falando isso. O Evangelho ele é muito claro para a gente, né? Quando a gente começa a ler as cartas de Paulo aqui, é o tempo todo ele mostrando como a igreja de Cristo precisa perseverar, né, no Evangelho de Cristo. Então, quando a gente fala em ler a palavra de Deus, como você acabou de citar aqui, né, em 2 Reis, eles apenas leram. Só leram. E era o livro da lei. E aquilo causou de o rei rasgar suas vestes, porque ela é a verdade. Né? Então, quando a gente é fiel no que a gente está lendo, né? E assim, de eu ler e falar, não, eu gosto dessa parte, mas dessa não, aí eu não estou sendo fiel. Como é que a gente faz, né? Então, a resposta pra gente, né? O avivamento, ele vem quando a gente é fiel à palavra, quando a gente busca a palavra. Doa quem doer. E pronto. Mas os bispos anglicanos estavam pregando, as igrejas estavam abertas na Inglaterra no tempo de John Wesley. O que esses bispos anglicanos estavam
apresentando nos púlpitos da igreja de que o povo estava dormindo, estavam amortecidos pelos seus pecados. Então, perceba que às vezes não é só a pessoa, eu vou à igreja, eu frequento a igreja, eu ouvi a pregação, mas a pregação bíblica ela precisa acontecer. Agora precisa um pouco de coragem, né, Fernando, para pregar como Pedro, como John Wesley, como tantos outros, né? Eu acho que precisa ser um pouco mais corajoso do que os pregadores do nosso tempo, por exemplo, que estão mais preocupados em acariciar. Sucesso. Exatamente. Às vezes até por causa de sucesso. Exatamente. Eles falam, não, eu não vou bater nisso, porque se eu bater nisso, alguns vão parar de me seguir, ou a minha igreja pode entender errado, e por medo vai ficar pregando o evangelho errado. Como era a pregação de Jesus, por exemplo? Ele que é o Senhor da igreja. Né? Como é que era a pregação de Jesus? O que ele disse para a mulher samaritana, na beira do poço de Jacó ali, né? O que ele disse para ela? Não, tá tudo tranquilo, né? Fica tranquilo, você já teve 4 ou 5 maridos, você está morando com um que não é seu, mas a gente dá um jeito nisso. Foi isso que ele falou? O que ele disse para a mulher que foi apanhada em adultério, né? Jogada aos seus pés ali? Não, tranquilo, faz de conta que... Cadê os teus acusadores? Foram embora? Eu também não te acuso. Mas o que é que Jesus disse para ela? Vá e não peques mais, né? Sim. O que Jesus disse para aquele jovem que veio falar para Jesus assim, Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna, né? O que Jesus fala para ele? Não, faz um voto, entrega uma oferta, dê um dízimo. Não, guarda os mandamentos, irmão. Não é isso que Jesus disse para ele? Sim. Então, há confronto no evangelho, né? E aí a gente... Porque ela vai contra o evangelho, quando a gente fala que ele é a verdade, né? É por conta disso. Muito porque bem. Às vezes a gente precisa ser verdadeiro com a gente mesmo. Exatamente. Né? Até quando o salmista fala, né? A gente precisa fazer essa oração do sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Me mostra o que não te agrada. Muito porque bem. Às vezes eu não estou vendo. Às vezes eu estou achando que eu estou vivendo uma vida me dizendo cristão, né? Muito Mas bem. eu não estou deixando, vivendo verdadeiramente esse evangelho, né? Que é a verdade. E John Wesley passou por essa experiência, não é? Porque ele era religioso, estudioso da Bíblia, fazia os seus devocionais, mas aí teve lá o episódio do naufrágio, de repente ele está num barco e o barco começa a afundar e ele percebe que religiosidade não resolvia. Quando ele vê os morávios ali, né? Exatamente. Ele vê os morávios, vê eles louvando, né? E ele foi confrontado na fé dele, né? Me parece lá que o líder dos morávios faz uma pergunta para ele, mas você não entregou a sua vida a Cristo? Você não crê em Jesus? A sinceridade bateu ali. A sinceridade de parar assim, não, eu aceitei, mas por dentro, assim, quando eu sou sincero comigo mesmo, assim, né? Eu começo, que foi o que aconteceu com ele, e você para assim e fala, mas será que eu entreguei mesmo a minha vida para Jesus? Porque entregar a vida ela é sua. É declarar que ele é Senhor, ele é Senhor, mais dono, é porque ele é Senhor. Ele é Senhor mesmo. Né? E foi o que aconteceu com John Wesley ali, né? Então, assim, ele já conhecia, ele era estudioso, ele era um teólogo, vamos dizer assim. Sim. Né? Conhecia a palavra da forma como apresentavam, né? Sim. Mas quando ele foi confrontado com essa pergunta aí, essa questão da sinceridade, eu lembro até de um livro do Rodrigo Bibo, que o nome desse livro é O Deus que Destrói Sonhos, né? E ali tem uma frase que ele coloca que é assim, se eu for o mais sincero possível comigo mesmo, eu vou ver uma alma ansiando por um ego gigante. E às vezes é isso mesmo. E você está querendo suprir as minhas próprias vontades e não vendo a verdade que é o evangelho, né? E não me deixando levar por isso, né? Então acho que a verdade, né? A pura palavra que é a Bíblia, ela é o suficiente para transformar a nossa vida. Eu acho que a gente vive lá a crise acho que de Mateus 6,33, se não me engano, a crise do reino e as demais coisas, né? Sim. A gente não prioriza mesmo. Quando a gente não entende o que é o reino de Deus, a gente vive em função das demais coisas, mas com uma falsa sensação, enganando a nós mesmos que estamos servindo a Deus. Né? Então, John Wesley vivia envolvido na obra, mas a pergunta feita a ele colocou ele em crise. E depois de 2 anos que ele volta para a Inglaterra, numa reunião de oração, onde a palavra está sendo expostas ali, então só então ele tem o seu coração transformado e o encontro verdadeiro com Jesus. Né?
A pregação de John Wesley e dos seus amigos era essencialmente uma palavra de confronto, né? Como a gente já falou aqui. Sim. E aí, assim, já caminhando para o final, Fernando, eu acabei anotando uma frase que não foi do pastor Alain, mas foi uma convicção minha que eu tive na hora em que ele pregava, que o avivamento é fruto de uma profunda convicção de pecado mediante a exposição da palavra de Deus, que resulta em um arrependimento genuíno e verdadeiro. Então, isso é avivamento. É isso. Né? É isso. Não é só barulho, tem barulho também, mas eu penso que o maior barulho, o que ecoa pela sociedade quando um povo é avivado, é aquilo que você disse no começo. É transformação e nem sempre um barulho sonoro. Porque o pentecostalismo brasileiro, de tempos, né, tem misturado essas coisas. Tem. E às vezes a gente acha que um crente avivado, um crente pentecostal é um crente barulhento. E na verdade o avivamento produz uma mudança interna, né? Sim. Nem sempre evidenciada, também evidenciada, mas nem sempre as evidências mostram o que está por dentro. Então, o avivamento de fato, ele vai nos levar na convicção de que somos pecadores, e o arrependimento nos levará aos pés de Cristo e a graça dele vai nos alcançar. Para fechar aqui, Fernando, a gente está vivendo uma época de eleições municipais, né? Vamos falar de eleição agora, de candidatos, né? Fiquem tranquilos, não é sobre política não. Mas, pegando esse gancho aqui no que está acontecendo à nossa volta, inclusive a gente tem muitos candidatos e alguns até cristãos, né? Sim. E às vezes é bom e às vezes é lamentável, né? Porque às vezes acaba aparecendo umas coisas sobre alguns candidatos cristãos que não são agradáveis. Sim. Nessa época aqui, Fernando, a gente tem uma série de propostas. Então, um quer resolver o problema da violência, outro quer resolver o problema da saúde. Eles precisam dizer que de alguma forma eles vão tentar resolver o problema da sociedade. Tem o seu discurso. Tomando aqui por base o que acontece nos avivamentos, a exemplo de John Wesley, dos moravianos, da Rua Azul, e as consequências que você disse aqui na sociedade, qual seria a melhor proposta para a solução dos problemas da sociedade do nosso tempo hoje? O meu número, meu código é brincadeira. Mas a solução é a palavra de Deus. Palavra de Deus. É a palavra de Deus. Porque, como a gente já conversou aqui, né? Quando a palavra de Deus ela está acessível, ela é lida de forma verdadeira, toda a sociedade, tudo vai mudar, vai haver transformação na cidade, vai haver transformação no bairro, vai haver transformação na igreja, dentro da família, aonde for, vai haver transformação, porque a palavra de Deus ela traz o avivamento que a gente está estudando aqui, né? É a palavra de Deus lida de forma verdadeira. Né? Essa questão de eleições, de propostas e tudo mais, e às vezes a gente vê se colocando como uma pessoa de Deus, né? Primeiro que você tem que ser muito ousado mesmo em se colocar nessa posição, porque você não vão te julgar depois, né? Então, E a internet hoje não perdoa ninguém, não perdoa, tá cara. tudo aí, né? Vai aparecer. Exatamente. Vai aparecer. E então a gente vê assim que, infelizmente, até isso é usado para se promover. Exatamente. Por conta da quantidade de cristãos. Então não será pelo viés político, não será por propostas humanas, até porque tudo isso está fora e o problema mora dentro, né? Sim. A maldade está no coração do homem, né? A violência, tudo que é corrupção, desigualdade, tudo que é consequência que está fazendo as pessoas sofrerem, está no coração do homem, está dentro do homem. Né? E a palavra é como uma espada, como diz a Bíblia, uma espada com 2 cortes, que ela penetra profundamente. Só a palavra pode trazer ao coração do homem o discernimento. Sim. E dizer para ele, você é um pobre, um miserável. E essa má notícia, né, vai nos levar aos pés de Cristo. Para fechar aqui, a insatisfação trará o avivamento, porque o que acontece com John Wesley é isso. Ele era um cara religioso. Talvez você que está em casa seja uma pessoa religiosa, mas ele era insatisfeito. Ele percebia que algo estava faltando. E a insatisfação dele o levou a essa busca, e quem busca encontra. Né? A Bíblia diz, né, que quem procura acha, quem bater a porta será aberta. E a insatisfação trouxe o avivamento. E a pergunta é simples, né, para a gente fazer aqui, para mim, para vocês todos aqui. Estamos satisfeitos? Né? Estamos satisfeitos com a nossa rotina religiosa, com a nossa vida, com o nosso relacionamento com Deus? Ou há algo mais? Né? Porque o avivamento virá sobre a igreja e ele virá sobre os crentes. Sobre quem ele virá? Sobre aqueles que estão
insatisfeitos. Né? Como o pastor citou lá, assim como o servo brama pela corrente das águas, né? Assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, esse anseio essa insatisfação que exatamente. você diz, ela vai causar alguma coisa mesmo. É fome, né, Fernando? Como quem está de barriga vazia precisa comer, né? Desesperadamente, né? Sim. Muito bem. Caminhando aqui para o nosso final, meus queridos, queria agradecer a audiência de todos vocês que estão em casa, que têm nos acompanhado aqui, tá certo? O carinho de vocês, incentivá-los mais uma vez não só a assistir, como a compartilhar esse conteúdo. E nós teremos, os próximos reviews ainda serão sobre esse tema de avivamento. A igreja em Vila Medeiros está orientada por Deus e pelo Espírito Santo a expor a palavra. Estamos em busca do avivamento em nossa igreja para que Deus possa também operar em nós o que Ele fez. Como diz o profeta, né? Faz de novo, né, em nosso tempo, né, o que o Senhor já fez, para a gente ver a sociedade à nossa volta transformada, pessoas sendo salvas. Tá bom? E hoje foi um prazer imenso ter tido o Fernando aqui com a gente, falando da palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos vocês e dar aqui as últimas palavras ao Fernando, né? Não as últimas, que você não vai morrer, né, Fernando? Mas nesse programa aqui só, né? É contigo, Fernando. Mas acho que é gratidão mesmo. Esse tipo de conversa, ele edifica a gente. Amém. Muito, né? Graças a Deus. Ele edifica a gente. Esse tipo de conversa a gente precisa ter ela em casa também, né? Com a nossa família, com os nossos amigos, uma conversa verdadeira e direcionada pela palavra de Deus. Então, é muito bom a gente estar aqui. Muito bem. E que Deus abençoe a nossa igreja e nossos irmãos, a todos que estão assistindo aí. Amém. Amém. Só um último convite, se você não está vindo aos cultos por algum motivo justo, tranquilo, mas se não, se esforce, venha ver o que Deus está fazendo aqui. Se você está ficando em casa também por um motivo justificável, se envolva nesse projeto de oração e de busca pelo avivamento. Faça parte disso, gaste tempo com a palavra, gaste tempo em oração, na comunhão com Deus. Deus está fazendo algo, mas como disse o pastor Alan hoje, ainda são gotas diante daquilo que Deus vai fazer no meio do seu povo. Tá ok? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe. Até a próxima. Amém.